E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Souza, estou aqui para fazer o relato da minha quinta semana na ETED Encontro e Propósito, e esse vídeo faz parte do meu semanário, que é o relato das coisas que acontecem e que eu vivencio aqui durante esse tempo. E eu vou começar falando para vocês então sobre o tema dessa semana, que é crise, né? Mas como assim crise, Ricardo? Não é uma crise assim ruim, né? É uma crise boa. Essa crise que eu falo é aquela crise que faz a gente repensar, faz a gente sair da zona de conforto e, e parar para reavaliar, né? É dessa forma mesmo? Será que isso que eu penso, será que isso que eu acredito é de fato verdade? É aquela reavaliação dos nossos valores e princípios, principalmente. Então, logo à frente no vídeo eu vou falar o desfecho dessa crise para vocês entenderem um pouco mais. Mas eu vou começar então falando sobre uma das facetas do caráter de Deus que eu observei com muita ênfase nessa semana, que é um Deus misericordioso e um Deus paciente. Né? Por que um Deus misericordioso e paciente? Porque Deus, ele realmente tem muita misericórdia. Ele tem muita paciência com a gente, né? Nos nossos erros, nas nossas falhas, em todas as escolhas que a gente faz errada, nas ações que a gente tem no dia a dia. Mas Deus continua tendo misericórdia, Ele continua tendo paciência com a gente, Ele continua tendo mansidão para tratar realmente e nos ensinar da melhor forma possível. E eu vi isso muito claro no texto de Marcos 16, onde três mulheres foram até o túmulo de Jesus e quando elas foram até o túmulo de Jesus, elas encontraram um homem vestido de branco que falou que Jesus não estava mais lá e falou que elas deveriam anunciar isso aos discípulos, e elas não anunciaram. Então ali eu vejo que Deus teve misericórdia e Jesus apareceu mais uma vez para Maria Madalena e pediu então que ela anunciasse. E daí ela foi anunciar. Só que daí eu vejo um outro lado ainda, que a misericórdia de Deus é muito grande. Ela obedeceu apenas na segunda ordem, ok. Mas quando ela anunciou, aí os discípulos não creram. Né? As pessoas tiveram que ter a sua experiência única. Né? Então eu vejo assim que Deus tem tanta paciência com a gente, tanta misericórdia, que ele realmente, eles não acreditaram, então ele apareceu para dois, depois ele apareceu para os 11, nossa, é realmente assim uma paciência que muitas vezes não, que a gente não teria, né? E que realmente só Deus, por ser perfeito, por ter um amor assim inexplicável, é que ele consegue realmente ter essa misericórdia e essa paciência com a gente. Então essa é a faceta que me chamou muito a atenção. E o princípio dessa semana que eu também identifiquei foi por vivência mesmo, né? Foi por essa situação de crise que eu falei para vocês. E esse princípio é o de conhecer a Deus. E é engraçado que esse é o primeiro princípio da Jocum, né? Conhecer a Deus, para daí então você fazê-lo conhecido. E, e eu falo isso porque essa semana nós tivemos uma aula de cosmovisão. E essa aula, né, ela foi realmente para deixar mais na crise do que eu já estava, né? Porque ela trouxe assim muitas muitos pontos de vista diferentes, né? E trouxe assim um impacto de, mas espera aí, o que é a verdade, né? E o que é uma verdade absoluta, o que é uma verdade relativa, né? Essa aula ela trouxe muito essa forma de pensar. Mas espera aí, como assim? O que você precisa fazer? Né? No que você acredita de fato? Por que você pensa disso? Quais são as suas pressuposições? E assim por diante. Então foi muito bom. A aula foi realmente assim uma aula marcante na minha vida e, e eu levo esse princípio hoje para minha vida, que é o de conhecer a Deus. Eu nunca fui uma pessoa de estudar a palavra, e Deus começou a colocar esse desejo no meu coração agora, é, realmente de estudar. Não que eu vou conseguir colocar Deus dentro de uma caixinha e entender ele de forma completa, não, mas que eu preciso realmente despertar para conhecê-lo, a fim de que, como
num relacionamento, né? Tipo, se eu tenho um amigo, eu vou querer conhecer esse amigo de forma mais íntima. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai criando mais intimidade, a gente vai criando mais afinidade, né? E o nosso relacionamento fica. é, Acabamos estreitando o nosso relacionamento. A mesma coisa num relacionamento conjugal também, né? Então, conhecer a Deus foi o princípio para mim desta semana. Falar para você também então sobre a Rosa, que é um momento marcante muito positivo que eu vivenciei nessa semana. E eu vou falar de dois momentos que foram muito incríveis assim, né? Além das aulas e de todo o contexto, mas os dois momentos que eu quero relatar é o da festa das décadas, né? Onde eu participei e foi muito legal assim, porque a gente na vivência aqui no dia a dia de aula, de trabalho, de estudo, enfim, acaba às vezes ficando cansado dessa rotina. E foi muito legal que a gente vivenciou então um momento de descontração, um momento de alegria em equipe, isso foi muito positivo. E além disso também, a palavra da festa me marcou muito, assim, que o Alex trouxe a reflexão de qual é a diferença, qual é a referência que nós estamos deixando na nossa geração, né? Então isso me fez pensar bastante para que eu pudesse realmente me posicionar e tomar uma atitude de saber, peraí, quem sou eu? E qual o legado que eu estou deixando para minha geração, né? Então isso foi bastante positivo. E a outra rosa que eu quero deixar, que eu quero relatar e destacar, foi o Cordas, que foi um momento único, assim, um momento incrível. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que tem bastante medo de altura, mas que eu gosto de me desafiar. E a gente começou fazendo um circuito baixo no Cordas, onde não era perigoso assim, mas que para mim já foi extremamente complicado, porque eu tenho uma dificuldade com equilíbrio, né? Equilíbrio assim do meu corpo. Então, eu já comecei, né, tipo, com bastante medo e tal, mas fui encarando e a gente tinha que trabalhar em equipe, então isso foi muito positivo, assim, sabe? Eu acho que o mais impactante de tudo foi realmente ver a forma que Deus falou comigo através do Cordas, né? Tanto na minha superação, naquilo que eu tinha muito medo quando foi o exercício no pau de sebo, né, que eu tenho muito medo, mas que eu consegui superar, né, e também, além disso, no trabalho em equipe, ajudando pessoas que eu não tenho afinidade, que eu não gosto tanto, que eu, né, não me identifico tanto. Então isso foi muito positivo. Deus me fez sentir um pouco do amor que ele sente pelas pessoas através desse exercício. Então foi muito positivo mesmo. E o espinho dessa semana foi alguns momentos que eu vivenciei no meu alojamento com uma das pessoas assim que não sabe viver em comunidade. Como assim não sabe, né? É, Quando a gente vive em comunidade, a gente pensa muito no outro, né? Por exemplo, entrei no quarto, tem alguém dormindo, eu vou fazer silêncio, eu vou fechar a porta, eu vou evitar acender a luz. E eu vivenciei muitos momentos essa semana, vários momentos, onde uma das pessoas do meu quarto chegava, acendia a luz, é, falava alto, batia a porta ou deixava a porta aberta e daí tinha o barulho do corredor. E não falo disso apenas em momentos em que eu estava dormindo ou que eu estava descansando, mas também pelos meus colegas e principalmente o dia que foi mais difícil para mim, que eu me irritei mais, foi o dia em que para mim tava de boa, entendeu? Mas que tinha um colega do quarto dormindo. Então, nesse dia foi o dia assim mais difícil para conviver realmente com essa pessoa. E por último, eu vou falar sobre meu desafio semanal. Eu havia me desafiado a ouvir a história de 5 pessoas, mas eu confesso que nesse momento de crise eu não consegui. Eu estava realmente muito focado em sair das minhas crises. Então, o meu desafio semanal
dessa semana foi realmente estudar a palavra, né? Estudar e assim buscar em Deus as respostas para as minhas crises. Então eu tirei vários momentos onde eu fui ler a palavra, onde eu assisti vídeos, onde eu conversei com os meus colegas para ver qual era a perspectiva deles em relação àqueles assuntos que eu estava em crise. E eu posso dizer que foi muito, muito bom mesmo, porque quando a gente busca Deus, quando a gente vai ter esse momento de meditação, Deus vai falando contigo e eu percebi claramente o Espírito Santo testificando na minha vida as verdades absolutas do reino, sabe? As verdades absolutas do Pai. Então foi muito bom mesmo. E foi um desafio que valeu muito a pena, né? Investir esse tempo para que eu pudesse sair da minha crise, sabe? Então, e eu ainda tenho situações que eu preciso estudar, que eu preciso buscar em Deus, mas eu já tenho hoje uma tranquilidade, uma convicção de que o Espírito Santo vai testificar as coisas que ainda faltam na minha vida. Aqui abaixo desse vídeo eu vou tratar então das missões transculturais, trazendo o relato da nossa aula do Perspectivas dessa semana. Beleza, gente? Um abraço para vocês e uma excelente semana aí.